Yes! Tô vivendo pra esse Babyliss que eu fiz. Fiquei 3 horas fazendo meu cabelo, mas gostei, hein? Pro vídeo de hoje eu vou tentar uma coisa mais diferente. Eu nunca tentei abordar esse tópico aqui no canal, que é tipo assim, a anatomia humana. Mas eu acabei parando num post que eu encontrei na internet contando 11 coisas que os seres humanos não conseguem fazer, ou que a maioria dos seres humanos não consegue fazer. E eu fiquei surtando. Inclusive eu me peguei tentando fazer as coisas que o site falou que eu não conseguiria fazer. E vocês vão me entender o que eu tô querendo dizer quando vocês começarem a ver esse vídeo também. Então é isso aí, sem mais delongas, hoje eu vou trazer pra vocês 11 coisas e ações que os seres humanos não conseguem fazer, ou que muitos deles não conseguem fazer, porque tem alguns que se você treinar você consegue fazer. Enfim, vamos começar esse vídeo. Comer uma colher de pura canela. Aposto que vocês já viram esse desafio na internet em algum lugar, e quando eu digo que esse desafio literalmente pode ocasionar uma morte, vocês não têm noção do que eu tô falando. Tipo assim, canela é muito gostoso se você botar um pouquinho na açúcar e botar em cima daquela bananinha cozida. Deu até fome agora. Mas uma colher de canela pura pode literalmente matar alguém. Porque vai dar assim, uma crise de tosse violenta e você não vai nem conseguir engolir. Mas se você assim é mais idiota e quiser engolir do mesmo jeito e de fato conseguir engolir, você vai sentir uma sensação de queimação tão extrema que pode até te levar ao óbito, querido. Então, não faça isso em casa, pelo amor de Deus. A não ser que você vá votar no Bolsonaro em 2018. No caso, se você for votar nele, faça esse desafio da canela, engula e aí você morre. E aí é menos um que vai votar nele. Enfim, esse vídeo ficou muito dark e extremo. E o pior é que morrer com canela não é nenhuma morte muito glamourosa. Tipo assim, sua mãe vai estar no enterro tendo que explicar para as pessoas que estão lá no seu enterro que você morreu comendo canela. Se não tem morte mais broxante do que essa, eu não sei. Dobrar a língua. Tecnicamente, isso é uma das coisas mais fáceis de fazer. 75% das pessoas conseguem fazer ou dobrar a língua assim, ou fazer aquele buraquinho, ou fazer o T inverso, que é esse aqui. Acho que é assim, eu não tô conseguindo me enxergar porque eu tô sem óculos. E se você não consegue, tipo, a língua é um músculo, então você consegue praticar e eventualmente conseguir dobrar a língua. Só que cuidado, né, querido? Porque como todos os músculos do seu corpo, se você exercitar muito a língua e sem algum aquecimento, algum tipo de exercício antes, você pode ter cãibra na língua, o que não deve ser divertido. Mover a orelha. Eu não consigo fazer isso. E é uma das coisas mais difíceis de um ser humano fazer. Isso porque a gente não tem um músculo específico para a área da orelha na nossa face. Ao contrário dos gatos, cachorros e, sei lá, cavalos, outros tipos de animais que têm esse músculo um pouco mais desenvolvido e consegue mover a orelha muitas vezes uma independente da outra. Muitos teóricos dizem que a gente conseguia fazer isso em algum período da nossa história da evolução do ser humano, mas a gente foi perdendo essa capacidade de acordo com a evolução, né? Porque a gente não precisou mais se defender tanto disso. Afinal de contas, hoje a gente tem pistolas e bombas. Mas, se você quer muito saber mexer a orelha sozinha, tem como fazer isso, você tem como praticar. Eu vi na internet que é tipo assim, você tem que dar um sorriso muito aberto, que aí você vai sentir aqui a pressão desse músculo, e aí você já vai mais ou menos localizar onde tá o músculo, né, que faz a orelha se mexer, e daí praticar o movimento. Demora, porque esse tipo de localização do músculo é um pouco complicado, e mais complicado ainda é enviar o comando pra ele. Enfim, muito bizarro isso. Procura na internet se você quer saber mover a sua orelha, porque este tutorial não vai existir no Adamit Show. Foi mal. Próximo. Tocar o nariz com a ponta da língua. Essa era uma das coisas que quando eu comecei a ler, eu fiquei tentando fazer também, assim, ó. Obviamente, não consegui. Isso porque a maioria das pessoas tem freio da língua, que é isso aqui, ó. Essa linhazinha que fica embaixo da sua língua, eles são muito pequenos e aí você não consegue chegar nem no queixo, nem no nariz. É praticamente impossível tocar nesses dois lugares com a língua. Mas não é possível, muita gente consegue fazer. Inclusive, acho que foi o guitarrista da banda de rock chamada Kiss, cortou esse freio da língua pra ele dar aquela linguana assim, não sei se vocês já viram. É tão raro que apenas 10% da população consegue fazer isso. E os médicos chamam isso de Gorlin.
Não sei se a pronúncia tá correta. Como você já deve ter percebido, nem todo mundo consegue fazer isso, mas se você quer praticar, também tem como. Primeiro você tem que botar a ponta da língua bem pontudinha, tipo assim, e não assim, e fazer uma posição de alguma maneira que eu tô até me embolando nisso porque é um tanto complicado. Se você quer lamber o nariz, você tem que fazer a língua pontudinha e aí com o lábio inferior tentar empurrar a língua o máximo possível em direção ao nariz. Claramente eu não consigo fazer, claramente esse tutorial deve estar errado, então se você quer botar sua língua no nariz, querido, procura na internet. Colocar o punho inteiro na boca. Embora isso tenha uma conotaçãozinha sexual, colocar o punho dentro da boca é mais fácil de encontrar entre bebês. Porque você precisa necessariamente ter duas coisas. Uma boca grande e uma mão pequena. Mas se você é adulto e sabe fazer isso, pelo amor de Deus, nunca faça isso em público, porque isso só mostra o quão idiota você é. Tudo bem? Tudo bem. Espirrar de olho aberto. É tecnicamente impossível de espirrar de olho aberto. E a gente não tem exatamente um porquê do que isso acontece, mas existem duas teorias no mundo médico e dos cientistas e da internet que eu achei por aí e eu vou contar pra vocês agora. A primeira, que eu acho a mais legal, diz que se você espirrar de olho aberto, tem o risco dos seus olhos pulharem pra fora do seu rosto. E quando eu não consigo falar português direito, eu fico falando assim. Inclusive, teve um caso em 1886 de um cara que espirrou de olho aberto e o olho dele saiu do crânio. Mas ainda não tem como confirmar se foi exatamente isso que aconteceu, porque foi em 1886, então eu acho que é difícil investigar um espirro que aconteceu em 1886. Mas enfim, a outra teoria que é tipo assim, mais racional, diz que é uma maneira que o cérebro desenvolveu para que quando você espirre, todas as bactérias e mucos que você espirra pra fora do seu corpo não entre nos seus olhos. O que pra mim é um tanto mais verídico. Mexer o nariz. Assim como enrolar a língua, mexer o nariz é um dos mais fáceis desse vídeo de você reproduzir aí na sua casa. Eu não consigo fazer. Não consigo mesmo. Essa mania de mexer só o nariz ficou muito popular quando tinha um seriado que passava aqui no Brasil, acho que era na Band ou na Record, assim, um canal meio... Não era na Globo, era um canal meio secundário da TV. O seriado se chamava A Feiticeira. Daí a atriz principal, que se chamava Elizabeth Montgomery, popularizou essa maneira de fazer assim com o nariz. Assim. Se você nunca viu o seriado, ela era a feiticeira que ao invés de chacoalhar uma varinha de condão pra fazer a mágica, ela fazia assim, ó. E aí a mágica acontecia. Daí essa tal de Elizabeth Montgomery ficou tão de saco cheio das pessoas pedirem para ela chacoalhar o nariz que quando terminou o seriado, quando ela terminou de gravar as cenas pra esse seriado, ela literalmente falou que nunca mais ia mexer o nariz pra alguém assim. Nunca. Até porque, né, gente, o pessoal perde meio a linha. Fazer cosquinha em você mesmo. Pois é literalmente impossível de você fazer cosquinha em você mesmo. Isso porque, tipo assim, quando você pensa em fazer cosquinha em você mesmo, o seu cérebro já manda uma informação pro seu sistema nervoso de que alguma coisa vai acontecer e é impossível você fazer cosquinha em você mesmo. Não tem mais o que falar. Essa parte do cérebro responsável fica aqui atrás e se chama cerebelo. E ele que é responsável por monitorar as sensações causadas por qualquer coisa no corpo e uma vez que você tenta fazer cosquinha em você mesmo, ele já fala assim, vou receber uma cosquinha. E aí você recebe. Daí ele não sente cosquinha porque ele já sabia que ia acontecer. Ao contrário de quando vem um estranho fazer cosquinha em você, que você não tem como prevenir o que o estranho vai fazer. Aí a gente sente cosquinha. Mexer uma única sobrancelha. Bom, tecnicamente eu só consigo mexer essa sobrancelha aqui, ó. Assim. A maioria dos seres humanos só consegue mexer as duas sobrancelhas ao mesmo tempo. E se você consegue mexer uma sozinha, geralmente é de um lado ou de outro. Tipo, eu só consigo fazer tipo, desse lado aqui. O outro eu não consigo mexer. Eu vou até tentar aqui. Não. Ai, meu Deus. Não, eu vou ficar fazendo muita careta e vão fazer meme com a minha cara. Porém, como é uma questão de músculo e nervo, você pode aprender a mexer a sobrancelha separada. É só fazer exercício. Tipo assim, eu vi uma aqui, tipo, se você quer mexer essa sobrancelha, você segura essa pra cima e empurra, quer dizer, segura essa pra baixo e empurra essa pra cima, assim, ó. E aí você vai devagarzinho conseguindo mexer a sua sobrancelha. Eu não sei porque você vai tentar gastar seu tempo pra fazer isso, ao invés de estar lavando uma louça ou procurando um emprego. Mas enfim,
Fica a dica. Eu ainda tô resfriadinho. Lamber o próprio cotovelo. Não tem como falar em lamber o próprio cotovelo sem... Eu aposto que você tá aí do outro lado já tentando lamber seu próprio cotovelo. Não me venha enganar. É praticamente impossível um ser humano conseguir lamber o cotovelo. Porque assim como o bagulho de botar o punho dentro da boca, você precisa necessariamente nascer com duas características. Uma língua grande e um braço pequeno. O que a maioria de nós não nasce, né? Normalmente a proporção tá tudo certinho. Mas por favor, se você vai tentar botar a língua no cotovelo, tenha certeza de que você está sozinho, porque você pode parecer muito idiota fazendo isso. Mas quem sou eu pra falar de idiotice, né, gente? Eu tô gravando um vídeo pro YouTube e eu pago cada mico aqui na internet. Enfim, seja livre pra fazer o que você quiser, é a moral desse vídeo. Produzir um jato de saliva. Essa técnica é conhecida como geeking, eu acho que é assim que se pronuncia. E ela nasceu, tipo assim, porque tem um grupo de pessoas na Terra que consegue produzir um jato de saliva assim pra fora da boca. Eu não sei se vocês já viram alguém fazendo isso, mas meu primo conseguia fazer e era meio nojento. Isso acontece assim, se você botar o seu dedinho nessa linhazinha que conecta a sua língua aqui embaixo, você vai ver que tem tipo uma bolinha aqui. Isso aí é uma glândula que produz saliva. Daí, se você colocar ela em alguma posição, ela consegue fazer um jato de saliva pra fora da boca, assim, e é meio nojento. Talvez eu nem inclua nesse vídeo, porque não ia obrigar vocês a ver esse tipo de negócio. Mas é uma das coisas que, tipo assim, se você não souber fazer, fique tranquilo, porque dá pra aprender. E é isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de fazer isso, porque eu fiquei muito tentando fazer essas coisas em casa. Umas deram certo, outras não, outras eu já sabia fazer. Enfim, conta aí nos comentários o que você sabe, o que você não sabe fazer. E é isso aí. Vejo vocês depois. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Estamos tentando chegar a 10 mil inscritos. E aí, é isso aí. Tchau! Adamit.com, 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 Adamit.com.